Olá, boa tarde. Patrícia Nunes aqui. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto. Eu fui em Bacaxá rapidamente e eu dei carona para uma senhora. Eu estava de carona, acabei dando uma outra carona para uma senhora que estava indo pela terceira vez na policlínica para conseguir fazer a avaliação do fisioterapeuta. Um sol de rachar e ela estava no meio do caminho pedindo ajuda para poder ir, porque já tinha ido 3 vezes e gastou dinheiro de passagem, que não tinha, passagem é R$3,85, e toda vez que ela vai, ela chega lá e ele não está lá. Então, eu a levei, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco e eu deixei, ela ficou na policlínica, a policlínica lotada, e eu espero realmente que ela tenha conseguido, né? Finalmente, depois de 3 tentativas de dinheiro de passagem gasto, ela tenha conseguido ser bem sucedida e que a pessoa que vai fazer a avaliação para a fisioterapia dela que ela tanto precisa, finalmente esteja lá, né? Mas eu não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre a conversa que eu tive com ela nesse meio tempo. Eu queria entender, eu sei que muitas coisas estão sendo feitas em Saquarema, muitas obras, não sei o que da saúde, cidade modelos não sei o que, eu sei que muitas obras estão sendo feitas. Mas eu queria entender por que não há um investimento nas crianças e nos jovens. Por que nós não temos escolinhas de futebol? Por que nós não temos escolinhas de voleibol? Por que nós não temos esporte, cultura e lazer acessível a todas as crianças, gratuito? O que a gente pode oferecer para essas crianças e esses jovens que ficam fora da escola? Acaba a aula, eles vão estudar um pouquinho, mas fora isso eles vão ficar onde? Na rua. Saquarema tem um potencial enorme para esporte, para várias atividades com as crianças e os jovens. E não tem. Eu queria dar só essa sugestão. Em vez de domingo feliz, não fazer um dia, né, de felicidade, fazer uma coisa sólida, um projeto sólido que encaminhe as crianças para um lado bom, em vez de ficarem nas ruas, em vez de ficarem fazendo besteiras, em vez de ficarem andando pelas ruas da vida, principalmente nas comunidades mais carentes de Saquarema. Nós temos uma gama enorme de possibilidades, projetos voltados para a agricultura, eles podem aprender, projetos voltados para o meio ambiente. Tudo isso depende de uma iniciativa da prefeitura, do executivo. Não pode aguardar o terceiro setor executar, não pode aguardar as ONGs, as pessoas que se solidarizam, que querem fazer um trabalho. Esse trabalho precisa vir da prefeitura, precisa tirar essa criançada da rua, precisa incutir nessa criançada o gosto pelo esporte, o gosto pela agricultura, o gosto por uma série de coisas que eles não têm. Tem tanta quadra de escola aí que pode ser utilizada. É muito caro colocar 2 a 3 horas aula a mais para um professor de educação física fazer uma atividade extracurricular com essas crianças. Por que no governo passado tinha o Mais Educação ou Mais Escola? Era um projeto muito legal, que a criança ficava na escola, não o dia todo, não eram todos os dias da semana, mas 3 vezes na semana, eles tinham atividades fora, né? Então, assim, fica aqui uma sugestão, vamos pegar esse Vila Tour, tem lugares muito legais, nós temos praças, nós temos a própria praia, Secretaria de Agricultura pode fazer um projeto legal com as crianças, as quadras das escolas. O importante, criança não precisa de algodão doce, de farra sempre. Precisa de lazer, claro, Domingo Feliz é legal, é muito bacana, mas isso é uma vez. A criança precisa de um estímulo ao esporte, um estímulo ao lado bom, um estímulo ao que vale a pena. E não
sair da escola e ficar na rua. Então, fica aqui uma sugestão, já que tem tantos projetos, tanta coisa suntuosa, tanta coisa magnífica que está acontecendo, pensa um pouco, Prefeitura de Saquarema, Poder Executivo, quem quer que seja, fazer um projeto, implantar em cada bairro ou em alguns bairros projetos sociais que levem as crianças a um direcionamento legal, a uma coisa boa, uma coisa que vá trazer frutos para eles, sabe? Nós temos a Escola de Surf de Saquarema, que faz um trabalho social muito legal, mas em Itaúna, tem bairros mais distantes. Nós temos possibilidades enormes, assim, com vôlei, com futebol, escolinhas de futebol. Gente, tem muita coisa que pode ser feita em prol dessas crianças. Nós temos um abrigo em Vila Tur, um abrigo, o nome do abrigo é Raio de Sol. Me desmintam se eu estiver mentindo. Quais as atividades que fazem lá nesse abrigo para essas crianças poderem sair do ócio, poderem ter alguma coisa, alguma perspectiva? Nenhuma. Podia ser feita uma horta, podia ter aula de jiu-jitsu, uma aula de balé, uma aula profissionalizante. Não são tão crianças, de lá já são mais jovenzinhos. Não é feito nada com eles, nada, porque não tem, o município não oferece para as crianças e para os jovens atividades que produzam, né? Que façam aflorar aquele desejo pelo esporte, aquele desejo pela cultura, sabe? Não tem. Então, vamos lá. Não vamos esperar o terceiro setor, a ONG Saquarema fazendo bem, o Mamas, o Arte por Arte, isso e aquilo. Não é o terceiro setor que tem obrigação. O terceiro setor são as ONGs. Não é o terceiro setor que tem obrigação. A prefeitura tem a capacidade, tem o poder de ter esse olhar para os jovens, sabe? Eu falo isso sem interesse nenhum, eu falo isso porque reflete em mim, porque eu tenho vários e vários pedidos de ajuda por dia e nós não estamos com condições de montar uma escolinha, de montar uma aula de alguma coisa e que seja feito sem favorzinho de vereador, sem que seja cabide eleitoral. Vereador conseguiu a quadra para fulana, vereador conseguiu, não. Gente, vamos pensar menos no umbigo e vamos correr atrás de incentivo para os jovens de classes sociais menos favorecidas, para eles poderem ser outras pessoas, para eles poderem ter perspectivas, para eles poderem projetar a mente deles lá na frente. Isso é importante, tá? Então fica aqui um pedido, um recado. Tudo veio por conta da conversa com aquela senhora que ela queria alguma atividade para o filho dela e não tinha. Eu não soube para onde encaminhá-la. Ela queria uma atividade de futebol, de vôlei, alguma coisa, porque o filho está precisando e o município não tem para oferecer. Nós temos uma secretaria de esportes, então essa secretaria de esportes precisa de fomento para trabalhar. Eles não vão trabalhar de graça, precisa de fomento. Uma secretaria que não recebe verba não tem como trabalhar. Mas eu tenho certeza que se receber verba, se receber um estímulo, se receber uma ajuda, tem tudo para deslanchar. Então, fica aqui um pedido. Olhem por nossas crianças e por nossos jovens, tá? Um beijo a todos.